do Senhor Jesus de Nazaré. Meus queridos irmãos, ficar com esses dois louvores, em nome de Jesus, já convido a todos para ficar de pé, para nós fazermos uso, aleluia, da palavra, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13 em diante. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem Bíblia, né? Tem Bíblia. Então, vai ouvir essa palavra, que nos traz a convicção de nossa salvação. Então, diz assim o apóstolo Paulo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não consideremos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, lida neste momento para a nossa consolação e o crescimento espiritual de cada um de nós, a elevação da alma, do espírito, como diz o hino da alma cristã 193, e alma abatida. Então, este é o momento que a nossa alma realmente fica abatida, e especialmente da esposa, das filhas, dos filhos, dos irmãos, parentes, amigos. Eu creio que todos seguem o mesmo sentimento de pesar e perda, mas temos com esperança por esta palavra que um dia encontraremos com o Senhor e iremos para sempre gozar a eternidade de gozo, paz e alegria. Então, nesse momento, eu convido aqui para fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Vamos convidar aqui a Joelma, que está liderando o Ministério Bela Vista, aqui na cidade, e nós vamos estar presentes. Então, convidamos para fazer a oração. Paz dos irmãos. Eu quero só dizer para os irmãos que quando eu tive o privilégio de conhecer o pastor Davi Vida, num momento semelhante a esse, na grande velório da André Garcia, e fiz questão de vir aqui porque a gente sempre deve honrar homens fiéis. E se tem um homem que o pastor Davi recebeu com necessidade, não só no tempo central, mas nas igrejas, é que fica um homem fiel. E a gente deve honrar os fiéis, porque Deus não honra os seus fiéis. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer nesse momento, meu Deus, pelo dom maravilhoso da vida. E queremos agradecer pelo teu servo, que tu deste ao mundo como um presente, porque foi um instrumento do Senhor. Esse momento, meu Deus, é de gratidão, é de tristeza, porque a morte é sempre dolorosa, é sempre difícil. Mas agradecemos por esse homem que cumpriu a sua carreira, guardou a fé, irá receber a coroa da vida que foi prometida, pela qual ele viveu e trabalhou de forma fiel. Queremos pedir que o Senhor console a sua família, que com certeza está consolada, porque sabe que ele foi recolhido pelas tuas mãos. Morreu a morte de um justo, descansando em paz, e para essa paz ele irá para sempre, que é
Então eu acreditava que o legado do pastor Davi, em 35 anos, ser humano nenhum jamais poderia cair de cabeça para baixo, para cima, despedaçar o corpo. O que o pastor Davi fez, nada ia abalar. Então eu creio que as portas do inferno, como está escrito lá em Mateus, no capítulo de número 16, verso 18 e 16, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E o pastor Davi foi baluarte aqui em sustentar a mensagem. Eu louvo a Deus porque realmente, aonde você chegava, poderia as pessoas de idade menor do que a dele, até a idade dele, dar um legado lindo e maravilhoso deste homem. E a gente se inspirou de uma maneira em que erguemos a cabeça, e o pastor Davi, posso dizer que foi o meu grande herói. E eu digo aos irmãos, quando compramos essas cadeiras e o empresário disse, tem a cadeira do pastor, eu não pensei duas vezes no pastor Davi, simplesmente disse, eu quero a cadeira, porque precisa a cadeira do pastor fazer a diferença. E como eu já tinha a minha aqui, eu disse, a do pastor é essa aqui, só para os irmãos ver a diferença dela, só para alguém ver. As demais todas são iguais, mas a pastor Davi tinha que ser diferente, não poderia ser nem igual a minha, então não poderia ser igual a qualquer uma outra cadeira. Então eu digo a vocês que o pastor Davi também nesse momento deixou algo difícil para eu até celebrar esse momento, mas o Espírito Santo é mais forte, porque nós todo mundo junto, tudo glória a Deus. Então eu quero nesse momento compartilhar com vocês, não só a família, também irmãos. Quero dizer que nós temos a história um pouco resumida, porque se fosse contar a história do pastor Davi, a parte seria pequena para a gente, então a gente não pode contar toda a história, mas resumimos um pouco. E eu quero neste momento convidar aqui a irmã Francila para ler um pouco a história do pastor Davi, certo? E a família receba aqui as palavras, vou dizer, não com tristeza, mas com alegria, pela admiração e gratidão que o Deus eterno colocou nos nossos corações. Terminou de chegar aqui o irmão Rosanias, essa é a Rosanias. Não é. A gente até convido você a ficar aqui mais próximo. Fiquem aqui nesse caminho aqui na frente. Fiquem à vontade. Certo, Lord. Oséias, Maria. Quem olhar agora para o Oséias, vai ver de trás que nós temos ali esse obscuro. Então, observe a história para você. Saúde na igreja, com a paz do Senhor. Pastor Davi Machado, o profeta da nossa geração. Davi Machado Carneiro nasceu em 30 de junho de 1937, na fazenda Três Lagoas, no município de Goiânia. Desde ter idade, dedicou-se à obra do Senhor, trabalhando em construções de templos e auxiliando pastores. Casou-se no ano de 1963 com Eunice Rodrigues Carneiro e constituiu uma prole de 4 filhos, Odeva, Odésio e Osania. Foi consagrado ao presbitério em 1976 e em 10 de junho de 1980 assumiu a presidência da Assembleia de Deus Templo Central em Martinópolis, atendendo também aos campos de Uruoca, Senador Sá e Distrito. Durante sua caminhada, foram muitas contribuições para o reino de Deus. Construiu congregações, desmembrou campos, realizou grandes cruzadas evangelísticas, desbravou os sertões de toda essa região, pregando a palavra de Deus. Seu amor a Cristo e ao Evangelho era notório a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Também se dedicou a outras atividades, comerciante, sindicalista,
tudo e não o ver é doloroso demais. Tudo que ele fez foi grande e importante. Não dá para expressar em tão poucas palavras. Mas tenho certeza que o seu legado será preservado em cada alma que ele levou a Cristo, cada criança que ele apresentou, cada jovem que ele batizou, cada casamento que ele celebrou, em cada vida que ele inspirou através do seu caráter, firmeza, fé e verdade. Somos gratos a Deus por termos o pastor Davi conosco por este tempo, que agora parece curto demais. Nos solidarizamos com os familiares e despedimos com a certeza de encontrá-lo na glória, porque ele combateu o combate, terminou a carreira, guardou a fé, agora lhe está reservada a coroa de justiça que o Senhor dará. Pastor Davi foi e continuará sendo muito amado para esta igreja. Amém. Vamos fazer a leitura agora da nota de falecimento e pesar do pastor Davi Machado pela Conadec. A Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, Conadec, o Ministério Tempo Central, na pessoa de seu presidente, manifesta o profundo pesar pelo falecimento do pastor Davi Machado Carneiro, registro de número 150, 88 anos de idade, ocorrido hoje, 2 de 2 de 2026, às 21 horas e 30 minutos, por causa natural. O ilustre ministro foi um obreiro de grande valor, desempenhando seu ministério religioso com excelência no estado do Ceará, considerado um dos pioneiros da região norte. Como pastor, assumiu a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Martinópolis em 1980, atendendo a pedidos do saudoso pastor Emiliano Ferreira da Costa sobre a efusão do Espírito Santo, que enfrentou perseguições e muitas lutas para manter viva a chama do Evangelho em Martinópolis e adjacência. Na ocasião, assumiu simultaneamente os trabalhos de blogger e senador sábio. Além de abrir muitos trabalhos de evangelização que resultaram na salvação de muitas pessoas que eram impactadas pela pregação da palavra de Deus e das orações. Pastoreou a Igreja Assembleia de Deus em Martinópolis por mais de 35 anos e atualmente encontrava-se jubilado de suas atividades eclesiásticas. Ele nasceu aos 30 de junho de 1937 no município de Coreaú. Casou-se com Eunice Rodrigues, pai de 4 filhos e 6 netos. Registramos nossas condolências e manifestamos apoio e solidariedade aos amigos, familiares, pastores e membros em geral da Igreja do Senhor no estado do Ceará, pela partida do servo de Deus. Os céus estão em festas pela acolhida do nosso querido irmão e muito digno pastor, pois as Santas Escrituras dizem: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Fortaleza, 2 de fevereiro de 2026, pastor João Gonçalves Mendes, presidente, José Alessandro Araújo, primeiro secretário.
divino está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Como já disse, está se orações, eu vou fazer a distribuição aqui da oportunidade, pois a gente já falou para os irmãos, para a oração, quando possível, passamos nós, e agora, mas o nosso querido pastor, a Deus, o pastor Davi, vou, disse que estava esperando, só para cá, mas 50 minutos, eu quero estender um pouco, enquanto o nosso irmão e pastor chega, tá certo? E nesse momento eu procuro aqui o nosso companheiro, pastor Gil, ali de Capoeira, certo? Daquela igreja linda e maravilhosa, do qual o pastor também gosta da família do pastor Davi, como é que aqui, conversa com ele e ajudando. Gil, está com a oportunidade de Jesus, que faz parte do conselheiro da nossa família. Meus irmãos, essa tarde, a todos com a paz do Senhor Jesus. Lamento, tristeza, mas ao mesmo tempo um momento de alegria, porque a palavra de Deus nos fala que precioso o consolo do Senhor é a voz do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor Davi Machado, servo de Deus, filho de pioneiro e também pioneiro da nossa igreja aqui em Assembleia de Deus Central, na região norte. Mas a sua família tem um grande legado, pois há muitos anos atrás, ali em sua localidade de onde ele nasceu, em Lagoas, povoado pertencente ao campo de Coreia, eu não estive de Coreia, mas o trabalho se iniciou sobre a Lagoa, por intermédio do nosso saudoso também missionário Roberto Moita, autor de lá trazendo o trabalho ali na localidade que essa família Machado abriu o coração, aceitou Jesus e continuou no legado de buscar o Evangelho de Jesus. E falar do pastor Davi e falar de nome de Deus. Muitas vezes, esses atributos de homens de Deus, a gente às vezes fica orgulhado, porque nem todo leva este tipo. A gente também leva um tipo de servo de Deus, mas o pastor Davi, a gente podemos dizer, eis aí o santo nome de Deus, a qual, com amor, com dedicação, com carinho, prestou um grande serviço à nossa igreja, a Assembleia de Deus, no estado do Ceará. Não só ele, mas a sua família, desde que Moisés, a nossa irmã Noemi, congrega ali na congregação da Pedra de Fogo, pertencente ao Coreia, e a sua irmã Judite, hoje de manhã chorando, que não tinha condição de vir, mas me pedindo que eu se transforme, para ela, alguns dias atrás perdeu também o seu esposo. Então, que Deus possa confortar essa família, não só a família, como o pastor Edivar, que tem aqui ao seu lado, onde Deus ele se honrado e feliz ao mesmo tempo, em consideração do pastor Edivar, não se deu a oportunidade de me sentar, aonde o pastor Davi sentou muitos anos aqui servindo a Deus, Você vê que, acho que foi no meado de 2018, 2017, o pastor Davi esteve na minha casa, no campo de Aprazível, pastor lá, e mostrando o interesse e o desejo, irmãos? Mesmo que não fosse reativar a congregação que temos pertencente a Coreia, lá na localidade de Lagoa, mas realizar um grande culto de reinauguração mediante a grande reforma que a família
fez, né, irmãos? E eu falei para ele, vamos organizar, vamos fazer esse culto. E de fato, nós, simplesmente eu, o nosso irmão Donato, que hoje é pastor lá, então o Maurício, que é o Xará, nós realizamos esse culto de reinauguração daquela congregação respeitadora, né? E foi uma festa bonita, toda a família estava lá reunida, e crente, né, irmãos? E a igreja continua de pé lá no templo, né, irmãos? Eu sempre tenho dito, às vezes quando eu vou lá, falo para o Elias, falo para o Arão, para o Elias, e sempre eu digo para eles, olha, as orações dos irmãos que fizeram nesta congregação, há muitos anos atrás, ela continua de pé. Por que, pastor? Porque muitos irmãos ali na Estrela Boa se reuniam em oração, em culto, e hoje a semente se espalhou, irmãos. Olha onde nós estamos, um tempo lindo e maravilhoso aqui em Martinópolis. Você vai em Aroeira, você vê um grande templo bonito e grandioso ali em Aroeira, Coreaú, em Ubaúna, Pedra de Fogo, aprazível, irmão. Tudo fruto do trabalho do nosso irmão também, Davi, e da família Machado, a qual levaram essa semente, viu, que foi plantada há muitos anos atrás na Serra Boa, e hoje chegou até nós, e louvamos a Deus pelo legado que o céu de Deus tem deixado, não só para a nossa geração atual, mas para a geração futurística, porque com certeza o nosso irmão está partindo para a eternidade, mas o seu trabalho vai ficar notório em nossos corações, em nossas mentes, e iremos sempre proclamar para todos quanto ainda não conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, e dizer que Ele salva, Ele cura, Ele batiza, e em breve voltará. Que Deus nos abençoe. Nesse momento eu vou dar uma testa para levar isso comigo, além do céu azul. Glória a Deus. É lindo isso que eu vou. O livro da receber de vocês. Nós amigos que tiveram vontade, esse é o melhor ambiente do Martinópolis. Papai do Céu preparou para todos os partizantes do Evangelho, admiradores, e escrever o valor da pregação do Evangelho. Nós somos o nosso coração. Triste estar aqui, mas vejo a partida de um amigo e do meu pastor Davi, um homem que sempre nos deu um exemplo de fé, de perseverança, e hoje nós que estamos aqui nessa igreja somos seu maior amigo, seus discípulos, seus amigos, seus irmãos, sua família. Eu não consegui ter um grande tempo de qualidade com ele como os irmãos tiveram. Afinal, quando ele ainda me pastoreava, eu ainda era criança. Mas digo que, mesmo quando eu era criança, nas poucas lembranças que eu tenho neste período, ele sempre se mostrou um homem extremamente carinhoso, um homem que ia, mesmo sozinho, mas ia. E agora ele está descansando com o Pai. Hoje nós lamentamos e choramos, mas eu me lembrarei do pastor Davi com alegria, pois ele deixou um grande exemplo para nós, um exemplo de perseverar na fé e na pregação da verdade. Que todos nós possamos seguir este exemplo e sermos fortes como ele foi.
Sempre uma obra do Senhor.
família. Cadê a família? Quer falar alguma coisa? Fala aqui. Boa tarde, igreja. Pai do Senhor. Meu nome é Rubem, sou pastor também e subiu o pastor Davi, né? O pastor Gil está contando as histórias aqui da Vasco Lagoas, quando o tio Davi nasceu, e o tio Davi foi um desbravador do Evangelho, né? Certamente vocês conhecem, se não a história do Evangelho, uma boa parte, né? E vivenciaram com ele todo esse legado que ele deixou. Aquela igreja, meu irmão, ele carregou pedra na cabeça para fazer uma licença naquela igreja, né? Meu pai também carregou pedra na cabeça junto com ele, né? Para fazer uma licença naquela igreja lá. E ela está lá até hoje, toda pintadinha, bonitinha. Vamos tomar os bancos lá, se Deus quiser, cuidar da energia. Você chega lá agora, você faz uma semana lá, está limpinha, né? Ora, louco, faz a obra, como se diz, né? Então, assim, eu estou aqui como testemunho, não como sobrinho, não como parente, né? Eu estava refletindo de ontem para hoje sobre a vida do tio Davi e eu ousei a compará-lo com o apóstolo Paulo aqui na região norte, né? Uma espécie de desbravador do Evangelho. Enquanto família, é emocionante a gente estar aqui, um momento de muita comoção. A gente também é de carne, né? E a carne nos leva à finitude, ao passo que o Espírito nos conduz para a infinitude, para a eternidade. E aí vem aquele consolo, né, para a gente. Foi lido aqui primeiro para Tessalonicenses 4, 13 ao 18, que Paulo nos fala para termos a esperança na volta de Cristo, quando os mortos ressuscitaram primeiro, subirão até as nuvens e terão seu corpo transformado, um corpo de perfeição, ou seja, até termos o nosso corpo transformado por Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós ainda somos imperfeitos, né? Certamente, o Davi, enquanto pastor, enquanto pai de família, enquanto tio, enquanto irmão, enquanto profissional, que a mulher deve ter batido mais força que o cajado de alguém aí, né? Moisés, que é uma referência para nós também, do força da pedra, né? Que se excedeu, e aí ficou de fora da terra prometida, né? Quem dirá nós, né? Muitas das vezes nós nos excedemos. Mas, se você tem alguma coisa contra o pastor Davi, perdoe. Perdoe esse homem que não era perfeito. Todos nós falamos e falharemos, né? E às vezes está de braços abertos para nos perdoar. Nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus ensina os apóstolos a orar, ele ensina: perdoa os meus pecados, né? Assim como eu perdoo o irmão, o pecado do irmão, me ofende. Então, se queremos perdão, temos que perdoar. É algo recíproco. É igual ao amor. Perdoando e sendo amado, perdoando e sendo perdoado. Quando o tio Davi se perdeu, Você já chegou no Bob aqui, tem o telefone de nada. Fui lá, mas não tinha não, vai estar indo lá. E o cara diz quando chegar, ele vai dizer que Bob. A gente não. Tem não. A minha tem lá na recepção. Feliz, estava contente pela posição que ele estava lá deitado, o veículo arrumado, estava vendo
angustiado, parecia que ia para o culto. Deitado na lápide, na pedra de barro, de granito. E ali naquela sala agradável, ele estava esperando Jesus abrir a porta para tocar nele. E eu não sabia, né, que ou era para Deus ressuscitá-lo, aquele estado que ele se encontrava, ou para levá-lo, né? Mas eu fiquei mais inclinado para levá-lo, né? Porque Jesus não aparece assim, numa situação tão fácil, né? E pela idade do tio Davi, a tendência é que levasse. E hoje nós estamos vendo aqui o nosso tio Davi, o pastor Davi, o pai Davi, o irmão Davi, um dos pioneiros do evangelho aqui na região, um homem que sofreu pregando o evangelho, sofreu perseguição. Eu sei um pouco das histórias dele. E eu glorifico a Deus pela vida do tio Davi. É uma referência para mim, enquanto homem, enquanto cristão, enquanto pastor. É um exemplo a ser seguido. Eu tenho muito respeito por ele. Um referencial para mim, um homem estudioso da palavra de Deus. Quantas vezes eu chegava na casa dele, ele estava lendo a Bíblia, lendo a revista da escola bíblica, né? Um homem estudioso da palavra de Deus. E eu via ele lendo ali com propriedade, com contentamento, com alegria, e via o prazer dele meditando na lei do Senhor. Não se tratava apenas de uma leitura, era um deleite para ele. Então, igreja, família, Dionice, Alzanira, Aldeva, Odésio, Odésio que estão chegando, toda a família do tio Davi, nós também estamos entristecidos, porque por mais que a gente tenha a esperança e a certeza de que Cristo vai voltar, iremos nos encontrar de novo, nós vamos sentir a ausência do pastor Davi, do tio Davi, do pai Davi, do irmão Davi. Meu pai, se foi o irmão dele, parecia muito com ele, às vezes até se confundiu com ele lá no tempo central, lá em Fortaleza. Cansado de cumprimentar meu pai, pensando que era o tio Davi. A diferença de um mundo parecendo muito uma semelhança com o segundo dele, pastor. E eram muito semelhantes, né? Muito semelhantes. Meu pai já foi há 14 anos, 15 anos, aliás. E eu confesso para vocês que eu senti muito falta das orações dele. Eu senti o peso da ausência das orações do meu pai, né? E aí eu tive que redobrar minhas orações para poder compensar, né? Então, certamente, muitos irão sentir a ausência das orações do pastor Davi. Então, você pedir para orar, né? Porque o bom pastor, ele vela, ele zela, né? Ele cuida, ele ora, né? E o nosso bom pastor, que é Cristo, até a vida dá e deu pelas ovelhas e por nós. Então, enquanto família, não sei se mais alguém da família vai falar, mas em nome da família eu agradeço o carinho, o zelo, o respeito, a admiração pelo pastor Davi. Eu ainda alcancei essa igreja de criança, eu ali, brincando ali com o Odésio, a Mira, né? A gente criança, ia passar férias aqui, passar por as belezas aqui, vinha para cá para o culto. A gente ficava mais na frente brincando na rua de areia do que tempo. A gente tinha 5 anos de idade, né? E quero dar um testemunho que vivo para a igreja. Primeiro hino que eu aprendi foi aqui, né? Primeiro hino. Olha só a importância, né, do legado do pastor Davi Machado. Foi na cruz, um dia eu vi meus pecados castigados na cruz. Foi ali pela fé que meus olhos abri.
gente tem, né, que a gente pode contar aqui. E confesso que estou muito esquecido. Né? O Tiraí era um tio querido, né? Um tio que tem muita afinidade, sempre com o tio Osés aqui presente. Eram tios aqui que a gente aprendeu a amar profundamente pelo exemplo deles. E estou entristecido, mas ao mesmo tempo estou alegre. Não sei se vocês conseguem entender isso, né? Esse contentamento que o Espírito Santo nos dá na hora do luto, na hora da dor. Quando meu pai faleceu, eu pensei que eu fosse chorar copiosamente, mas o Espírito Santo me consolou de uma maneira tal que eu, no lugar de chorar, eu fiz sorrir. Eu estava com um sorriso no rosto, porque eu sabia qual era o destino do meu pai. Eu sabia com quem ele tinha crido. Por isso eu estava tranquilo, estava em paz, estava em segurança. E glorifiquei a Deus por Ele ter deixado um legado para mim como filho. E o maior legado foi esse. E Ele ter gerado em mim o temor do Senhor. Então, igreja, que nós aproveitemos o testemunho de vida do pastor Davi e aquilo que for bom a gente retenha, como diz a palavra de Deus. E se um dia te bateu forte no cajado, te ofendeu, te machucou, perdoe. Ele não era perfeito, assim como eu não sou perfeito. Perfeito só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Glória a Deus. Podemos celebrar o nosso povo. Pode ser sempre feliz. Céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora buscar no reino divino celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para minha cidade, Jesus me dará um lugar, consciente de todas a Deus ele sempre louvar. No céu tem muitas saudades,
de riqueza, da qual poder desfrutar. Tenho essa esperança para Jesus. Aleluia. Cante com Frente de toda a cidade. então, pastor Davi vai ser conosco. 88 anos. Aleluia. E que mais? Qualquer coisa eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu, no lugar amigo, em Deus não ande passar, servos jamais são erguidos pra. Os velhos serão transformados, mudados para vamos ficar. Oh, glória! Quem vai brilhar a canta? Brilhei pra linda cidade. Cante assim. Ele te dará um lugar. Está preparando o teu lugar. Ele está fazendo a vida porque ele preparou o lugar dele. Oh, glória! Tenho muita saudade. E mais? Eu a é de ver. Qualquer coisa vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Meus queridos e amados irmãos e amigos, a palavra nesta tarde, como já disse o nosso querido irmão, baseado nas Escrituras Sagradas, nós estamos aqui, queridos e amados irmãos. É bem claro que já muitos elogios foram dados, as virtudes do pastor Davi, e aquilo que é bom, a gente deve trazer à memória das pessoas que ainda não conhecem. Quantas pessoas que aqui estão presentes que também não conheceram a história do pastor Davi. Eu sei que muitos irmãos aqui conheceram a história porque tiveram convivência, como disse o nosso pastor. Teve um momento que o pastor Davi desceu um cajado em pessoas que alguém saiu como ovelha quando pega no meio dos lombos, se coloca todo, está entendendo? Mas depois eu acredito que caiu na real, voltou e disse: obrigado, pastor Davi, porque se não fosse você, eu estaria perdido, eu não teria a salvação. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele deu autoridade ao ministro da palavra, louvado seja Deus, para também consertar. O Evangelho, ele não é simplesmente algo que vai alimentar o ego de alguém. Não. O Evangelho que não muda, que não transforma, não é Evangelho. E que eu prego o Evangelho, que o Evangelho não traz mudança nas pessoas, também não é o Evangelho de Jesus. E eu acredito que o pastor Davi, ele construiu muitos amigos porque ele pregava o Evangelho como ele é. Eu não acredito que quem prega o Evangelho como o Evangelho é, arranja inimigo. Mas, pastor, por que o senhor fala assim? Porque a minha visão de pregar o Evangelho é da maneira que João Batista pregava, é a maneira que Jesus pregou, e eu não me encontro inimigos porque eu preguei o Evangelho muito para alguém. Então, eu acredito no legado do pastor Davi também. São assim estas palavras que foram muito positivas, louvado seja Deus. E eu acredito que o que o pastor Davi ele falava como está escrito em Mateus, de maneira que ele acredita que ele pregava assim, desta maneira, dizendo o que Jesus tinha dito a respeito do final da carreira de todos. No capítulo 25, verso 46, duas frases
decisão para o ser humano. Qual? A primeira diz assim: irão estes para o tormento eterno. Estava se referindo a quem? A quem anda em desobediência, em quem é rebelde com Deus. Aí ele dá uma promessa para aqueles que se abaixam e diz: Senhor, eu sou um caco velho, quebrado, eu sou feito de barro, tu és goleiro, tu faz de mim como tu quer. Aí a promessa da parte B do versículo diz assim: mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Então eu acredito que o pastor Davi, ele guardou essa palavra no coração, como está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 12, e o versículo 2 da promessa do final da carreira de todos, ou seja, o grande dia da ressurreição. Lá no final ele diz que uns ressuscitarão para a vida eterna, porém outros para a vergonha e o desprezo eterno. Eu acredito que o pastor Davi, aleluia, ele está incluído no que disse Jesus, e João escreveu no capítulo de número 11 e no versículo de número 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Você crê? Então, quando você crê, você toma posse da promessa da vida eterna, porque Jesus ele é a ressurreição. Quando Paulo disse lá que os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, alguém fica, queridos e amados irmãos, a perguntar como é isso. E o apóstolo Paulo ele viveu um momento de incredulidade de muitas pessoas, e por que não dizer até a cegueira espiritual, porque não tinha que ensinar o evangelho. E aí ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, e olha daqui do versículo de número 35, alguém pergunta, ou ele diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os corpos? E com que corpo virão? Essa pergunta alguém está perguntando por aí. E o apóstolo Paulo, ele responde dizendo a seguinte frase: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Louvado seja Deus. Aí aonde vem a conscientização de todos nós, ou para todos nós, de que ninguém planta uma semente, a semente nasce do mesmo jeito que foi plantada. Então o nosso corpo será transformado, e nós encontramos, dizendo o mesmo apóstolo Paulo no versículo de número 52, no momento não abrir e fechar de olhos antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Aleluia. Nós que estamos vivos e seremos arrebatados, tomados à força ou de repente. Então a palavra diz que nós receberemos da parte de Deus Pai, e que alguém fica querendo entender e se perturba, mas só basta a palavra pequena na vida da gente. O que é crer? Crer do jeito que Jesus disse. Ele ressuscitou? Ressuscitou. Eu vou ressuscitar. Que jeito eu vou? Vai criar dor de cabeça? É isso mesmo. Aí basta porque o Paulo disse: não seja ignorante como os demais. Nós não podemos ir para este lado da ignorância. Nós sabemos que a dor é grande, a fé nem dos irmãos, nem dos sobrinhos, nem da igreja do Senhor Jesus, porque cada um de nós ocupamos apenas um período, e ninguém pode, vamos dizer, assumir o lugar da gente em questão da nossa personalidade e do nosso histórico e do legado que a gente faz. O que eu faço vai ficar com o meu nome, que o pastor Davi fez, fica agora registrado no nome do pastor Davi. Louvado seja Deus. O que Jesus fez, irmão, ficou registrado no nome de Jesus. O que João fez ficou registrado no nome de João e dos apóstolos, que assim foi, os profetas, e não será diferente conosco. Glória a Jesus. O importante é que quando alguém nos classificar, possa nos classificar colocando todos nós
Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Aleluia. Então, a palavra desta noite, ou desta tarde melhor, é que todos nós precisamos ser constantes. Constante, a recompensa de Deus é certa, que a vida daqui para lá é certa, ninguém vai antes, ninguém vai depois. Jesus disse em João capítulo 14: eu vou para o Pai, eu vou preparar o lugar para vocês. Quando estiver preparado, eu voltarei para levar vocês para mim. Então, quem veio buscar Jesus? Ou melhor, o pastor Davi? Jesus. Quem veio buscar o pastor Davi foi Jesus. Jesus vai lugar pelos dias que tu nos deu, pastor Davi, para nos beneficiar com tantas bênçãos do céu. Inclusive, quem aceitou Jesus na sua época, ou através da mensagem que ele levou, deve mais gratidão do que aqueles que só receberam oração, do que o que eu quero aceitar Jesus como Senhor e como Salvador, por intermédio da pregação do Evangelho. Como eu já disse, quantos confortos, quantos momentos ele deixou de estar com a família para estar com a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, igreja precisa amar muito, pastor. Não é porque eu sou pastor, eu estou dizendo isso, não. Eu sou ovelha também. Eu sou ovelha, eu tenho pastor, tá certo? Que me ensina, se for preciso me corrigir, vai me corrigir. Eu tenho pastor também. Não sou ovelha sem pastor, de jeito nenhum. Eu sou uma ovelha que tem pastor e que cuida de mim, me orienta, me fala sempre perto do meu ouvido aquilo que ele acha de admiração da minha pessoa, né? Então ele não fala, às vezes é só público, mas às vezes ele chega e diz: eu achei no meu ouvido. Então eu vejo como pastor, pai e amigo. Então que cada um dos nossos irmãos possa ficar simplesmente na história do pastor Davi, seguir o exemplo e dizendo: eu não vou desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que você possa dizer, como eu disse o apóstolo Paulo, pastor Davi fez muitos esse momento e sempre dizia o mesmo que Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e o que me aguarda agora é uma coroa de glória. Louvado seja Deus. A coroa de glória ninguém tocou no pastor Davi. E eu sempre digo que no momento em que a pessoa chega aí é onde ele pode gritar logo depois, que seja a ressurreição, como diz o apóstolo Paulo. Ele vai dar um grito e perguntar para a morte: onde estão os aguilhões? Onde está o poder dela? Onde está tua sepultura e inferno que tu me prendeu, calou e destruiu meu corpo? Ele vai perguntar: cadê você? Porque eu estou vivo, glória a Jesus. Jesus disse: eu estou vivo. Alguém duvidou Jesus? A tua mão aqui, credo. É um momento que Jesus falou: alguém ser crente. Ser crente significa crer na palavra, obedecer a palavra, viver a palavra. Aí é uma prova que você é crente. Alguém diz assim: não ser crente é o diabo, não querer ser crente como o diabo. Porque alguém se conforma com essa história. Não, porque o diabo é crente, não vai nessa não. Seja um crente titulado por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava titulando o nome de crente, mas é porque alguém tinha crido, simplesmente porque as mulheres saíram gritando e dizendo: ele ressuscitou, ele não está mais nessa altura para Jesus. É só isso. Então isso, irmão, foi o suficiente para Jesus registrar que aquelas mulheres eram crentes. Aleluia. Que você também seja assim considerado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a casa foi preparada, estava vazia. Jesus veio buscar o morador. E quando ele preparar a minha, eu quero que ele venha buscar também. Quem aqui quer que Jesus venha buscar quando a tua casa estiver preparada? Eu, Jesus. Mas por que, meu pastor? O senhor dizia assim? Porque você ficou na dúvida. Na dúvida, quem tem fé, não tem dúvida. Quem tem dúvida, não tem fé. Se enche de fé para esperar este momento. Sabe, Salomão disse que ele não quis do que ir a uma festa onde alguém esquece Deus. Mas aqui nós lembramos que todos nós vamos no mesmo destino. Que o teu destino possa ter um amigo fiel, né? Só
E nesse dia, tinha mais 3 pastores. E eu dei a oportunidade de falar. E por final, a Vossa Excelência também quer dar uma palavra. E ele disse assim: tem um microfone, ele deu uma palavra bem rápida. Ele deu um salto de consolação. E depois eu trouxe a palavra. No final da palavra, eu disse: olha, vale a pena, seus irmãos, para quando terminarmos esta vida aqui, do outro lado temos um irmão para nos conduzir a Deus. Senão, não acontece. E aqui eu ficou na cabeça do cara. Ele disse depois para mim: pastor, eu estou analisando. Como eu não sou seu irmão, você disse que eu não sou, vale a pena nós sermos amigos? Eu disse: vale, porque o dia que eu morrer, eu vou te levar até essa casa. E se eu não for teu amigo? Se eu não tiver amigo, quem vai te levar? Então tu precisa de um amigo. Só que um amigo mais forte que eu, você precisa. Quem é? Jesus. Jesus, o teu amigo, porque ele te conduz para a vida eterna. Lá em João, capítulo 8, verso 15. Isso fala do mundo. Quem me serve não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus estava querendo dizer: a luz da vida é a luz da eternidade. Aqui nesta vida, a própria palavra do Senhor, salmista Davi, de lá no Salmo 119, no verso 105, porque a tua palavra é lâmpada para os meus, luz para iluminar o meu caminho. Eu transmito esta palavra para o outro lado, na eternidade. O caminho desconhecido de todos, mas conhecido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta palavra fique guardada no seu coração. Se fôssemos pregar aqui, pregaria a noite toda, eu falando da ressurreição e falando da vida eterna. Mas nós vamos encerrar, gente. Vamos encerrar. O pastor deve estar chegando, pastor. Já está na hora. Ele resolveu ficar lá. Ele vem até aqui. O pastor diz: eu vou direto para um momento de sofrimento eterno para que não tenha a salvação. Então a promessa da palavra é que nós precisamos estar firmes, como diz 1 Coríntios 15, verso 58, firme na certeza que tudo que a gente vem fazer aqui não é em vão, mas temos um bom proveito, ou seja, tudo é proveitoso porque é o Senhor que nos recompensa. Então que Deus abençoe de maneira poderosa, tá certo? Eu acredito que o nosso pastor teve esse prazer, né, de estar aqui, vendo a última oração, juntamente com todos, com o corpo do Pai. Foram 35 anos que eu já fui aqui citado, né, do trabalho do nosso pastor Davi, e eu acredito que está feito um monte grande, como alguém viu da terra, né, assim, e às vezes alguém nem entende aqui a história do pastor Davi. A história é essa que o pastor tudo admira o homem aqui. Eu como pastor, vamos dizer, não houve integridade perto dele, então se eu preciso fechado, era para ser filho do pastor Davi. Então eu digo, quem dera que eu pudesse minha história ter 50% de proveito que Deus tem para falar. Tá bom demais? Para deixar um legado para os meus descendentes. É alguém seguir o exemplo de fé. Eu acredito que o exemplo de fé do nosso pastor Davi ficou aí para muita gente. Amém? Então nós vamos encerrar, né, mano? Vamos encerrar em nome de Jesus. Vamos cantar aí, só. Se tem gente que pode chegar, mas eu não é verdade? 5 minutinhos, às vezes é muito. Vamos louvar, mas não pode chegar, né? Esta vida gravadosa
a este mundo vamos dar, Senhor, ao céu então iremos, ó Jesus nos encontrar na Jerusalém de Deus. Ó que gozo e alegria quando o povo vai chegar em Jerusalém, em Jerusalém. E cantando, cantando, Como está na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, a gente vai guiar. Quando pelas provações que passar, pois olhando bem eu sigo a brevemente está a Jerusalém de Deus. Ó que gozo e alegria quando vou em Jerusalém, sempre ali cantando as ondas, pois o Rei onde está a Jerusalém de Deus. Ó saímos deste mundo para viver na nossa, gozaremos a perfeita salvação e Jesus contemplaremos a Jerusalém de Deus. Ó que gozo e alegria quando o povo chegar em Jerusalém, aleluia, em Jerusalém. Na Jerusalém de Deus, quando unidos fomos salvos na pátria do Senhor, contemplamos a Jesus Salvador, sempre nos alegraremos, onde a perpétua amor, a Jerusalém de Deus. Ó que gozo e alegria em Jerusalém, sempre ali cantando as andas, pois o Rei pronto está na Jerusalém de Deus. Glória a Jesus, glória a glória, louvor seja dado ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a lei diz já na vida do pastor Davi Machado Ardeiro. E fica para nós, como eu já disse, inspiração grandiosa da parte de Deus através da vida de nosso pastor, certo? Eu acredito que nunca vai sair da memória de nenhum dos irmãos as palavras que o pastor Davi ensinou aos nossos irmãos. E como eu já disse, o nosso pastor, se alguém realmente se sentiu ferido com algumas palavras, peça mais Pai e perdão, porque o pastor Davi passou a profundidade. Agora, se peça a Deus, Pai. Glória a Jesus. Glória a Jesus, a esposa, certo, a família dele chegar. Então, como eu disse, nós vamos todos ficar próprios, vamos colocar o máximo que a gente puder ali, coloca, aqui, alguém tem carro, vai se manifestar, certo? Quem tem carro aí, levanta essa sua mão aqui, vai para cá, e vai, vamos lá, os irmãos aqui. Deixa eu fazer peraí, você que tem carro, levanta essa mão, só quem tem carro. Vai, atire lá, nosso irmão aqui, nós, comigo, Benedito. Então nós temos daqui nós temos passado atrás, você
6. 6 carros? 7 carros. Pronto. Ana, de 7 carros, para nós morrer. Quantas pessoas? Ela leva 5 pessoas. Deveria que direito vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo. Pode aqui devagar, na casa da funerária, né? Uma carreira leve, tá certo? E a gente vai, com certeza, honrar os últimos momentos da vida com o pastor Davi, tá certo? Então nós já estamos, né, com vocês. Vamos só finalizar. Então chega aí que nós. É doido, no começo é bom ser. Quando é ligado. Tá bom? É doido, velho. Não. Essas palavras são agradecidas por este Deus nos abençoou, que o permaneça durante toda a sua vida, durante 38 anos, ele nos deixou ilegado. Passa muitas coisas na nossa cabeça. Eu vi agora mesmo na estrada, quantas vezes eu saí do meu irmão para cá, 1981, 82, e essa estrada não tinha asfalto. Não sei se alguém lembra disso aqui. Lembra não? Zona Nela. E ele cancelava, né, irmãos? A luta, além de exercer a profissão dele, na verdade a igreja não tinha renda, não construiu. A igreja não tinha renda. Tinha uma dificuldade muito grande que o pastor não dirigia essa igreja, porque a igreja não sustentava o pastor. E ele tinha atividade de profissional muito trabalhador, muito forte, né? Muito guerreiro. E o pastor ligou para ele, né? Disse: irmão Davi, era presidente da igreja. Eu sou mesmo para receber, para assumir essa igreja. E ele disse: eu não posso, porque eu trabalho, eu tenho meus compromissos, realmente alguns serviços profissionais. O fotógrafo da região de Xalá até na cidade. E eu sei, meus irmãos, que o pastor me disse: não recuse, porque Deus disse para você. E eu fazia, trabalhava com ele, na grande, no foco, operações, na nossa ali. E o certo é que ele veio e assumiu o trabalho. Isso foi em junho de 1980. E ficou até 2015. Foram 35 anos. E nesses 35 anos, irmãos, eu sou dirigido todos os dias. Todos os dias do dia do mundo, ele marcava reuniões, pontos de pregação. E o certo que a obra cresceu, né? Graças a Deus. A obra cresceu. Cresceu tanto que ele falou com os meninos, irmãos. Ele lembrou. Ele vinha, a estrada era cansada, e ele cansado, ele dirigia, eu tinha a faixa de 14 anos de idade, mas não, pegar a cidade porque tinha para poder você me ajudar. E a estrada carroçada, né? A gente queria ir para casa, 40, 50, 60, passando grande, para atingir a escola do caminho da obra dos amigos. A gente chegava aqui, correndo, 45, horas, eu atingi a escola do meu aqui. Depois a gente retornava para o lugar, a gente chegava lá, almoçava, descansava um pouquinho. Algumas horas eu dirigi, outras horas
depois de volta, eu já fui muitas pessoas. Nós ganhamos uma família para de um fazendeiro, e na galera dos fazendeiros tinham os moradores, né? Foi a única pessoa que eu estava senador. Depois as pessoas foram ligando da cidade, né? Mas era uma gente chamada. Eu dirigia assim, muito escola dominical. Aí começava a dar 2 meses, 3 meses, dirigia até 6 escolas dominical lá. Especial, porque nós em nominal não estava muito água, né? Quando foi no meu assim, quando eu era esse ponto, eu cheguei lá e disse: olha, vamos para ele. É o seguinte, você está sendo muito bem atendido aqui, internet, e hoje eu vou contar o hino 15, você gosta ou não? Falei para ele. Ele mexeu assim, né? Eu pensei que estava mas você mereceu e seu sangue veio para salvar o pobre. Eu dando esse ponto, e a médica responsável ouviu. E ela foi falar comigo. Você sabe que isso eu ouvi? Assim, isso é o que Deus